Pessoal, boa noite. Nós vamos fazer aqui na aula de hoje, basicamente são três coisas. Eu vou revisar a última aula, porque o assunto é complexo e eu acho que cabe um áudio sobre o assunto. Depois a gente vai fazer a aula de hoje, corrigir os exercícios e depois nós vamos para a aula de hoje, beleza? Bom, nós vamos falar de potencial de ação. Aqui, para a gente relembrar que o meio intracelular é negativo, porque é rico em potássio, e o meio extracelular é positivo, porque é rico em sódio. Isso é o nosso ponto de partida. E aqui a gente não chegou a comentar presencialmente, né? Eu comentei isso só nas anotações da última aula. Existe um trabalho muito importante que é o trabalho da bomba de sódio e potássio. O que faz a bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio é uma estrutura proteica, um canal, que ela impede a entrada de sódio dentro da célula e a saída de potássio para fora da célula. Por quê? Porque o sódio ele está em grande quantidade do lado de fora da célula. Então ele tende a ir para onde tem menos sódio. E o potássio é a mesma coisa, tem grande quantidade de potássio no meio da célula. Então o potássio tende a sair dessa célula para o local onde tem menos concentração. Só que para fazer isso, né, como essa bomba de sódio e potássio ela contraria o sentido natural do sódio e do potássio, ela gasta energia. Então é um transporte denominado transporte ativo, que gasta ATP. E esse transporte, só de curiosidade, ele ocorre na proporção de 3 íons sódio para 2 íons potássio. E repare que, por causa desse trabalho da bomba de sódio e potássio, o meio intracelular continua rico em potássio e por isso negativo. Lembra que o potássio tem a ver com caráter negativo e o meio extracelular positivo, porque ele é rico em sódio. Por convenção, o meio rico em sódio é mais positivo. Muito bem. Aí, essa carga, essa diferença de carga de concentração de sódio e de potássio confere ao neurônio uma carga elétrica. E toda carga elétrica, lá da física, a gente sabe que toda carga elétrica implica num potencial elétrico. Então, esse é o potencial de repouso da membrana. Ou seja, graças ao trabalho da bomba de sódio e potássio, a membrana possui uma carga, um potencial de menos 70 mV. Como não está passando potencial de ação, como não está passando nenhum estímulo, diz-se que a célula está em repouso e por isso ela recebe então esse nome potencial de repouso da membrana. Bacana? Muito bem. Só que para ocorrer o potencial de ação, o potencial de ação não passa pelo neurônio se as cargas estiverem assim. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma inversão dessas cargas. Repara, o estímulo nervoso chega pelos dendritos, caminha aqui pelo corpo do neurônio, axônio, pula mielina e chega no terminal de transmissão. E quando ele encontra o neurônio está assim, negativo embaixo, dentro, e positivo do lado de fora, rico em potássio do lado de dentro, rico em sódio do lado de fora. E para o potencial de ação ser transmitido, ocorre uma inversão, ou seja, fica positivo dentro e negativo fora. E após a passagem do potencial de ação, ocorre o contrário. A célula volta a ficar negativa internamente, o meio intracelular fica negativo e o meio extracelular fica positivo. Muito bem. Agora, como isso acontece é o que a gente vai ver. O que é o potencial de ação, então? O potencial de ação, gente, é a mudança rápida, essa inversão rápida na carga da célula.
Portanto, o potencial de ação é a carga da célula no momento em que ocorre a passagem de um impulso, de uma ação, que no caso é um impulso nervoso. Muito bem. Agora, para acontecer essa passagem, tem o papel dos canais voltagem independente são primordiais. O que são esses canais voltagem independente? Bom, esses canais que eu representei em azul do sódio e o de potássio amarelo, porque amarelo lembra banana e banana é rica em potássio. Esses canais de sódio voltagem independente, como o próprio nome diz, eles se abrem ou se fecham conforme a variação de voltagem, de carga elétrica na membrana do neurônio. E isso vai ser fundamental para acontecer o potencial de ação. Repara. A partir de agora, a gente vai ver o que eu dividi em 4 momentos da passagem do potencial de ação para facilitar o entendimento. Esse momento número 1 é a abertura dos canais de sódio voltagem independente. O que acontece? O impulso nervoso chega na célula, no neurônio, encontra o neurônio negativo do lado de dentro, positivo do lado de fora. E na hora que esse impulso nervoso, se ele for um bom impulso nervoso, um bom estímulo, ele vai perturbar a membrana e essa perturbação atinge os canais sódio voltagem independente que se abrem. No momento que eles se abrem, o sódio vira e fala o seguinte: opa, a bomba de sódio e potássio não está deixando eu entrar não, mas os canais abriram, eu vou entrar. E aí ele se difunde para dentro da célula. Então esse é o primeiro momento. Ele é denominado entrada de sódio. O sódio, que tem caráter positivo, entra, e aí por isso a célula fica menos negativa, ou também pode ser interpretado como célula mais positiva. E logo no segundo momento, esses canais eles se fecham para aprisionar esse sódio que entrou. E aí, no momento em que isso acontece, o neurônio fica positivo, porque o sódio confere caráter positivo para ele, e aí fica negativo do lado de fora. Então, é o momento chamado de que o sódio entra e não sai, o que deixa a célula positiva. E junto com isso, no momento 3, os canais de potássio também se movem, porque eles dependem da variação de voltagem. Como a voltagem mudou, como a carga mudou, como a carga inverteu, eles também vão se abrir. Só que ao se abrirem, o que vai acontecer é o contrário do que aconteceu com o sódio. Ou seja, ao invés do potássio entrar, o potássio vai sair da célula. Por quê? Porque ele existe em grande quantidade dentro da célula. Então ele vai procurar o lado de fora que tem menos potássio. Então a abertura dos canais de potássio deixa o meio extracelular ainda mais negativo, porque o potássio tem caráter negativo, como a gente viu nas outras aulas, e o meio intracelular positivo. E isso é denominado abertura dos canais de potássio. Então, a saída de potássio, junto com o aumento de sódio dentro da célula, significa que a célula ficou ainda mais positiva, o que também pode ser entendido como menos negativa. Muito bem. E no quarto e último momento acontecem duas coisas quase que simultaneamente. Ocorre o fechamento dos canais de potássio, tudo que abriu tem que fechar, e uma nova abertura dos canais de sódio, tudo que abriu tem que fechar, tudo que fechou tem que abrir. Então, o que acontece é, em primeiro momento, o sódio, quando esses canais voltagem independente se abrem, o sódio escapa para fora da célula. E na hora que ele escapa para fora da célula, o meio extracelular fica positivo, porque o sódio tem caráter positivo. Por outro lado, os canais de potássio voltagem independente se fecham. E quando esses canais se fecham, o potássio não sai. Ele fica aprisionado no meio intracelular, mas o potássio é negativo. Então a célula fica mais negativa, ela volta a ficar negativa. E aí vai haver um predomínio, então, do trabalho da bomba de sódio e potássio,
o que gera um aumento do potássio dentro da célula, e o potássio, por sua vez, tem um caráter negativo, e aí a célula então volta, o neurônio volta a ficar negativo novamente. Esse é o quarto momento. Aí, com relação aos exercícios, eu vou olhar pontual de quem colocou, porque eu não combinei de que deveria ser postado, então não é justo cobrar, mas eu vou olhar o de cada um que colocou. Relacione o papel da bomba de sódio e potássio e o potencial de repouso. Basicamente, o potencial de repouso é negativo em função do trabalho da bomba de sódio e potássio, que impede a entrada de sódio e a saída de potássio. Então, os níveis dentro da célula do potássio são elevados. E isso dá um caráter negativo para a célula. Explique a importância dos canais de voltagem independente para a passagem do impulso nervoso pelo neurônio. O impulso nervoso, para passar, ele precisa ter uma inversão de cargas. Ou seja, a célula, o neurônio precisa ficar positivo. Para que ele fique positivo, os canais de voltagem independente têm que se abrir e se fechar. O de sódio abre para a entrada do sódio. O sódio deixa a célula positiva e não mais negativa. E depois, o canal voltagem independente de potássio, quando ele se abre, o potássio escapa, deixando a célula positiva e permitindo assim a passagem do impulso nervoso. Diferencie potencial de repouso e de ação. Olha, ambos estão relacionados à eletricidade, à carga elétrica. A diferença da concentração de íons. O potencial de repouso é a carga da célula quando não passa estímulo nervoso, e o potencial de ação é a carga da célula quando passa estímulo nervoso. A última pergunta, mais difícil: qual evento do potencial de ação contribui mais para que o neurônio fique positivo e justifique? Bom, aqui tem dois eventos que são importantes para que o neurônio fique positivo. O primeiro é a abertura dos canais de sódio, e o segundo é a abertura dos canais de potássio. Mas, como pergunta-se qual no singular, a gente precisa escolher um. Então, talvez o mais adequado seria a abertura, dos canais de potássio. Por quê? Porque quando os canais de sódio se abrem, a célula fica inicialmente positiva. Quando eles se fecham, a célula fica ainda mais positiva. E os fechamentos dos canais de potássio, a abertura dos canais de potássio, fazem com que o potássio escape, finalizando, deixando ela completamente positiva, atingindo o limiar máximo positivo. Muito bem. Recordando aqui, potencial de ação é o nome dado ao potencial necessário para que o impulso nervoso seja transmitido. Ele é um processo, então ele compreende desde o início, que é chamado de limiar, a gente vai ver agora, até o retorno ao potencial de repouso. E ele pode ser facilmente visualizado dessa maneira. Primeiro, o neurônio está em repouso, negativo dentro, rico em potássio, positivo fora. Depois o neurônio fica despolarizado. O que é despolarizado? Polarizado significa negativo dentro. Despolarizado é o contrário. Significa que ele está positivo dentro, nesse momento que o potencial de ação vai passar. E após a passagem aí do estímulo nervoso, o neurônio volta a ficar polarizado, volta a ficar negativo novamente. Muito bem. Eu fui dando alguns nomes aqui, para esses períodos. Eu acho que eu chamei aqui, foi basicamente potencial de repouso 1, estímulo 2, despolarização 3, repolarização 4, hiperpolarização 5, período refratário 6. Opa! 7, potencial de repouso. Opa, desculpa, cometi uma falha.
Não são 8, são 7. 7 eventos. Você vai falar o seguinte: nesse evento número 1, quem é maior dentro da célula? O nível de sódio ou o nível de potássio? Nesse evento 2. No evento 3, quem é maior? Mesma coisa, sódio ou potássio. No evento 4, sódio ou potássio. E assim por diante. Então vamos aproveitar e vamos corrigir. São 7 eventos aqui. Cuidado, aqui não são 8, são 7. Fica até mais fácil. Bom, e é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Eu sei que a época tá difícil aí, né? As coisas. É uma novidade também pra gente, né? Esse mundo virtual aí, para a maioria de nós, pelo menos para mim, com mais frequência sim, é uma novidade. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender melhor. Nesse capítulo de potencial de ação, eu acho que vale a pena demais a leitura do livro dos 100 bilhões de neurônios, porque ele explica bem detalhado sobre isso daí, vale demais a leitura. Eu só não mando por sala virtual, por e-mail, porque não cabe, ele é muito grande. Eu tenho um arquivo do livro inteiro em PDF, mas eu não consigo enviar. Mas espero que vocês tenham um bom estudo aí. E eu fico à disposição, tá bom? Um abraço.